Olá, pessoas! Não reparem a zona, mas sejam muito bem-vindas ao Quartinho da Bagunça. E hoje, como vocês estão percebendo pelo título, algumas pessoas tinham votado pelas enquetes do Instagram de eu dar as minhas opiniões sobre um filme lançamento. E nesse caso, não tinha sombra de dúvidas de que eu precisava falar desse filme, logo que quando lançou o 5, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre, que vai estar aqui linkado nos cards, caso vocês queiram assistir depois o vídeo. Mas o filme de hoje que nós iremos falar é que acabou de lançar aqui no Brasil, agora é dia 9 de março de 2023, numa quinta-feira, lançou para nós, aqui no Brasil, Pânico 6. You want me. So let's finish this. Guys? E bem, gente, antes de começar a falar sobre o filme, as minhas opiniões e tudo isso, eu peço encarecidamente que, se você é novo aqui no Quartinho da Bagunça, seja muito bem-vindo. Este vídeo é dividido em duas partes, uma parte com spoilers e uma parte sem spoilers, então fique tranquilo que o vídeo começa com a parte sem spoilers e depois eu passo para a parte com, e eu aviso, deixo até escrito na tela para vocês não ficarem com nenhuma dúvida de quando este momento pode acontecer, tá bom, pessoas? Mas eu peço encarecidamente para você que também, se você é novo aqui no Quartinho da Bagunça e quer apoiar o projeto, eu gostaria muito encarecidamente de pedir a vocês, logo nesse início de vídeo, deixarem seu like, se inscreverem no canal, compartilhar o vídeo para seus amigos e deixar algum comentário falando o que vocês acharam do filme, se vocês assistiram ou não, se vocês acompanham a saga Pânico, se vocês já tinham assistido ao 5, se eu convenci vocês a tentar de alguma forma a iniciar a saga Pânico, vai que, né? Mas, de qualquer maneira, eu gosto muito dessa saga e esse filme não deixou a desejar, já dizendo aqui logo de início. E, aliás, todas as vezes que eu vou interagir com vocês e que eu pelo menos comento aqui no vídeo, a maioria sempre acontece no Instagram. Então, caso você queira pelo menos seguir as redes sociais do Quartinho da Bagunça, bem, eu não sei se ainda eu vou continuar com as outras, mas eu tenho certeza que pelo menos duas eu ainda vou estabelecer com qual eu vou ficar. Mas eu tenho certeza que eu vou continuar em uma, que é o Instagram, e ainda estou me decidindo se eu vou continuar no Twitter ainda ou não. Mas no TikTok, com certeza. Mas, de qualquer maneira, as redes sociais do Quartinho da Bagunça são tanto as três, no caso, o Twitter, o TikTok e o Instagram, @que da bagunça. Tá bom, pessoas? E eu queria dizer para vocês que hoje, que pelo menos quando eu estou gravando esse vídeo, é dia 10 de março. E eu acabei de sair, não literalmente acabei de sair, mas faz algumas horas de que eu assisti desde o filme. Então eu ainda estou processando e talvez eu não tenha absorvido tanto da mesma forma como eu poderia absorver daqui a alguns dias. E caso você já está vendo as minhas primeiras impressões, eu só quero dizer para vocês que esta é totalmente a minha opinião. Você pode ter a sua, você pode da mesma forma que concordar comigo, você pode discordar, mas eu acredito que de qualquer maneira a gente vive num ambiente saudável e os comentários estão aí pra gente debater. Tanto se o filme foi bom, positivo ou negativo em alguma forma, e cada um tem sua experiência. Manterei respeito assim como vocês mantêm respeito comigo. Fechou, pessoas? Bem, mas agora, sem mais enrolação, vamos dar uma sinopse de Pânico 6. Hello. Let's play a game. You know you're like the 10th guy to try this, right? It never works out for the dipshit in the mask. Maybe. But there's never been one like me, Gale. I'm something different. That's why I'm gonna shoot you in the fucking head. Depois dos fatos acontecidos em Woodsboro em 2022, após cerca de 6 meses desde o que aconteceu na cidade, as irmãs Sam e Tara se mudam para Nova York. E bem, elas não só se mudaram elas, como também alguns dos amigos dela, como a Mindy e o Chad, também se mudaram, que eles foram os únicos 4, retirando a Sydney e a Gale, que foi as que continuaram vivas pós-Pânico 5. Bem, a gente sabe que eles se mudam para Nova York
mas parece que o Ghostface está até na cidade grande. Por isso que esse filme vai se passar agora em Nova York. E o Ghostface não vai deixar essas duas de novo. Ele voltou. Sim, aquele que eu mais temido. Ai, que vida, mas eu amo tanto. Mas assim, gente, começando a dar as minhas opiniões, sem dizer, assim, logo de cara, a minha opinião tão positiva que foi desse filme, eu posso dizer pra vocês que, de 5 estrelas que eu daria pra esse filme, eu com certeza daria entre um 4,5, mas no final eu com certeza daria um 5. Eu sei que tem algumas coisas nesse filme que a gente não pode passar pano, tipo, algumas cenas em que algumas, assim, se eu for contar literalmente, tem umas 2 cenas em que algumas frases acabam entrando naquele clichê, naquele comum de frases genéricas e esse tipo de coisa. E eu não sei se isso se dá conta por conta da tradução do filme ou se foi por conta de algo que eu acabei percebendo e possa até ter sido a minha impressão e talvez não possa ser algo genérico. Mas tem algumas cenas em que o drama começa a aparecer e parece que realmente tem 2 falas genéricas no meio, aquelas frases bem básicas, mas eu acredito que de qualquer maneira este pânico, assim, depois de um monte de filmes, a gente pode dizer que a gente tem os nossos favoritos no meio dessa franquia de filmes, obviamente. E se tem uma coisa que eu gosto muito desde que eles fizeram no Pânico 5, é o quanto eles conseguem abranger esse filme para uma diversidade. E eu não digo diversidade no sentido em questão de raça, em quesito de sexualidade. Eu falo realmente no quesito de personagem. Então a gente tem personagens que lidam bem com suas questões pessoais, tem personagens que não lidam bem com seu passado, tem personagens que gostam de explorar o seu passado, tem personagens que exploram outros sentidos além do que a gente está acostumado. E eu acho que esse filme, ele continua no mesmo modelo do que o Pânico 5. Eu acho que se você é uma pessoa que gosta de Pânico e se você assistiu previamente o Pânico 5, é bem provável que se você gostou do 5, a resposta será bem positiva para esse filme. Obviamente, eu como tinha amado o 5, eu já tinha altas expectativas para esse filme. Bem, como a gente sabe que a gente já teve outros pânicos em que já apareceu 2, 3 pessoas, assim, se a gente pode dizer, no meio de situações de conflito, em que o Ghostface tá correndo atrás. Nesse filme a gente também tem cenas nesse estilo. Então a gente tem uma pessoa passando por perigo, a gente tem 2 pessoas passando por perigo, a gente tem 3 pessoas passando por perigo. E é muito bom a dinâmica desse filme. Eu acho que teve uma coisa que as pessoas, eu vi pelo menos grande parte na gringa até tinha comentado, de que não gostava da ideia de um Ghostface usando armas de fogo, o que eu discordo completamente. Nesse filme, como a gente passa pra uma cidade grande, eu acho que a gente precisa abranger um pouco mais o filme, sabe? Então, quando a gente vê o Ghostface neste filme, com aquela questão de a máscara mais desgastada, o eu ia falar o. Não o colete, mas sabe, o tecido, o pano já brilhando. Parece que ele já tá um pouco. Não é nem surrado, mas ele parece que ele tem um certo. Tem. Eu posso dizer, ele tem um certo tchan ali. Ele tem uma certa presença. Isso me deixa muito animado. Porque eu acho que o mais importante de todos os filmes é você conseguir não diferenciar o Ghostface. Mas eu acho que de todos os filmes é muito importante você saber e entender o que o Ghostface deixa sua marca em cada filme. Assim como eu acho que é muito fácil de esclarecer que nos filmes de 1, 4 e 5 a gente consegue ter Ghostfaces muito bem diferenciados. Um por psicopatia, outro por fanatismo, outro por falta de miolo. Assim como neste filme nós temos um Ghostface que consegue também criar uma personalidade. Então isso é um fato que eu atribuo muito bem à criação de universo, o que eles podiam muito bem se perder, agora sendo uma cidade muito grande e agora vai meter um Ghostface ali no meio, mas eu acho que eles conseguem muito bem lidar com o fato de cidade grande e Ghostface ao mesmo tempo e criar uma personalidade para este personagem. Porque agora quando a gente fala em questão de desenvolvimento de personagem, eu acho que nesse caso a gente não consegue se apegar tanto aos novos personagens, mas eu acho que com aqueles que a gente já tem apego, eu acho que eles conseguem fazer a gente sofrer muito bem.
As mortes desse filme, elas literalmente brincam com as nossas emoções. Tem personagens que, quando vão, a gente fica com uma dor no coração. Quando relembra de personagem, a gente fica, ai, que dor. E aí, quando aparece personagem, a gente fica, ai, que ódio dele. Então, assim, eu acho que o quesito personagem nesse filme, eles conseguem muito bem brincar com essa questão. Isso me deixa muito feliz, porque esse filme ele tem a intenção de ser um pouco mais abrangente. O 5 ele tá uma questão mais introdutória, mais intermediária, visto que o 4 já tá deixando a antiga geração e já trouxe outros personagens para a antiga geração, e esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, quando vem o 5, eles já trazem esse novo núcleo, esses novos personagens pra gente se apegar. E quando a gente já tá no 6, a gente tem algum laço com cada um, eu fico muito feliz. Digo pelo menos isso na minha experiência, porque eu tenho muito apego a 2 personagens, pelo menos. Não só pelo personagem da Jenna Ortega, porque eu admiro muito ela como pessoa. Então eu gosto muito assim da personagem dela, que é a Tara. E eu acho que eu gosto muito do Chad, porque eu amo o Mason Godin, eu amo, assim, ele como ator, como pessoa e tudo. E assim como também eu gosto muito da Mindy, eu acho ela como personagem muito dinâmica. Então, assim, eles conseguem realmente brincar com as nossas emoções, de colocar esses personagens em perigo, e aí eles colocam eles em momento em que a gente fala, ai, vai acontecer alguma coisa, ela faz isso. Então, assim, de verdade, o Ghostface desse filme é bem bom. Eu sei que essa primeira parte do vídeo pode ter soado muito embaralhada, muito bagunçada, mas, gente, como eu estou podendo falar abertamente agora pra vocês sobre o filme, eu acho que eu estou muito ansioso pra conversar sobre, então desculpa essa empolgação e por ter juntado muito assunto ao mesmo tempo. Mas eu vou tentar dividir um pouco mais os tópicos e eu vou tentar ser um pouco mais objetivo, tá bom? Pra assim não soar tão estranho também. Em quesito de história, eu acho que Pânico 6 ele entrega um mesmo esquema e um mesmo intuito que assim a gente já tinha visto no Pânico 5. Então a gente tem o mesmo esquema de narrativa. Eu acho que eles conseguem muito bem enganar a gente em quesito do Ghostface, porque tem horas que você desconfia de um, desconfia de outro, mas tem horas que um aparece, aí o outro some, é isso, isso, isso. Eu acho que eles conseguem muito bem enganar a gente enquanto a gente tá focado nos personagens, enquanto a gente se apega àqueles que a gente já tem algum afeto emocional. Então, nesse filme, um dos grandes fatos, além dos personagens é, de história, né, pelo menos, a gente já tá apegado, de certa forma, aos 4 que sobraram do caso de Woodsboro da última vez. A Sydney não volta pra esse filme por causa do cachê, que a atriz acabou discordando dos produtores. E o que acontece é que o Dewey morreu. Então só sobra literalmente a Gale da antiga geração. Mas a gente tem a volta da Courtney, do filme 4. E isso é algo que me trouxe muito alívio. Pelo menos é saber que existe uma explicação por trás de como ela volta. Existe um aprofundamento em Pânico, de certa forma, dos personagens. Nesse quesito de história, a gente vê o que acontece um pouco nesses 6 meses. Os personagens se aprofundam, os personagens teve vivência, os personagens estão fazendo coisas, alguns estão tocando a vida, outros não. Assim, da mesma forma. Cebolinha, você? Mas da mesma forma como a Courtney volta, e assim ela conta o que aconteceu desde o episódio que aconteceu com ela, e da mesma forma como existe um motivo por trás também da Gale poder estar presente ou não entre os personagens que sobraram desde o último episódio em Woodsboro. Então, assim, em quesito história, eu acho que Pânico arrasa e eles conseguem entregar um muito que bom um resultado, assim, se a gente pode dizer. Da mesma forma como a direção consegue muito bem montar o filme. Eu acho que tem cenários que são esplêndidos nesse filme. Eu acho que, assim como no 5º filme, quando a gente volta pra casa do Stu, que ocorre os eventos do primeiro Pânico, eu acho que quando a gente passa pra esse filme, eles conseguem criar. Não é nem cenários que remetem a gente a alguma coisa, mas eu acho que como eles conseguem criar cenários tão emblemáticos, tipo a parede do beco, como a cena de algum quarto, tem coisas que são muito características, sabe, gente? I had this secret. There's a darkness inside of me. It followed me here. And it's gonna keep coming for us. We share a certain history. Mas
indo pra uma coisa que eu já não tô muito acostumado, mas eu acho que eu preciso ressaltar, porque eu comentei isso até no quinto filme, a questão de atuação. Como eu disse na parte um pouco embolada do vídeo, atores como Mason Godin, que faz o Chad, a Tara, que é a Jenna Ortega, a Mindy, que é uma personagem dinâmica e eu gosto muito da atriz e pelo menos como ela atua no filme, assim como os outros personagens que estão presentes no filme, eu acho que eles conseguem, assim, entregar aquilo que o personagem consegue. Eu acho que tem pessoas que eles conseguem se virar muito bem no papel em que eles estão, assim como esses três que eu citei, não só porque são os meus favoritos, mas porque de certa forma eu gosto muito da dinâmica desse quarteto de Woodsboro, então por isso que de certa forma eu sou apegado a eles. Mas se eu não me engano que eu comentei isso na review do quinto filme no outro vídeo, eu ainda não consigo muito me apegar na Sam. Eu sei que ela tem toda a questão de ser filha do Billy, todas aquelas coisas e tal, mas eu acho que ela tem, às vezes, tanto uma cara de bunda que isso me incomoda. O que, diferentemente, nesse filme, ela realmente consegue melhorar um pouco, eu acho. Eu acho que nesse filme, não sei se é a cor do cabelo, ou se é um pouco mais de expressão, ou alguma coisa que ela treinou com o olhar ou com as falas. Não sei dizer, mas eu acho que. Ou vai que foi a dublagem também que ajudou. Não sei dizer. Mas de alguma forma eu sinto que nesse filme ela realmente consegue se aprofundar um pouco na atuação dela. O que me deixa muito feliz, porque nesse filme eu realmente torci muito mais pra ela do que no outro filme, sabe? Ainda mais ela sendo uma das principais, uma das garotas que estão com enfoques no filme, sabe? Que ela tá sendo realmente perseguida pelo Ghostface. Então eu acho que nesse filme eu realmente consegui me apegar muito mais por conta da atuação dela que ela conseguiu entregar nesse filme. Eu acho que nesse filme a gente consegue ter, assim, a atuação de milhões desses personagens. Eu acho que quando é pra ter cena de dor, os personagens realmente conseguem fazer caretas, expressões. O Ghostface está bem bruto nesse filme, como eu disse. Então ele chega, ele avança, às vezes ele usa arma, e aí ele empurra, ele faz isso, ele faz aquilo. Então Ghostface não está com dó e esses personagens eles ainda conseguem entregar muito bem de umas reações, o que me deixa bem feliz, na verdade. E até nesse filme, eu sinto que eles literalmente trouxeram mais o termo facada, assim, pro conceito do filme, até porque aconteceu no quinto. O que eu quero dizer com esse conceito de facada nesse filme é que esse filme ele até realmente parece um pouco mais pesado do que o último. Eu acho que os personagens estão com muito mais sentimentos à flor da Gente, tá bem difícil travar a língua hoje. Mas os personagens, eles estão com sentimentos muito mais à flor da pele. Então a gente consegue perceber que os personagens estão mais bravos, eles estão mais calorentos, eles estão mais raivosos, porque eles já passaram por aquilo. Então, da mesma forma como a gente viu a Sidney começando a lidar com aquilo logo no segundo, no terceiro, até o quarto filme, eu sinto que eles estão encaixando nesses personagens da mesma forma como a gente viu, sabe? Então, a forma como eles lidam com os problemas é muito engraçado. Mas bem, gente, questão de final. Que final, hein? Eu sinto que, assim, pelo menos não só falando do final, mas do início do filme, a cena inicial de Pânico sempre é muito bem montada. Eu sinto que nesse filme eles conseguiram montar uma cena bem montada, eles conseguiram criar uma cena de início de filme bem bacana, mas eu não acho que seja uma das minhas favoritas. Eu acho que de outros filmes ainda consegue ser melhor. Eu não sei se entra pra minha categoria de filmes de cenas de início de favoritos do Pânico, porque eu sei que, assim, da mesma forma como você tem a ordem de filmes favoritos do Pânico, eu sei que você tem uma ordem de tipo, putz, essa cena foi melhor, putz, aquela cena foi melhor, putz, essa, putz, essa. Porque a cena inicial de Pânico, ela é um marco, assim, pro filme, de certa forma. Mas eu sinto que desse filme dá pra passar, assim, não passar pano, mas dá pra deixar passar um pouco batido, porque ela não é assim de tão empolgante, e eu sinto que o que acontece mais no início da cena é um pouco mais empolgante do que acontece pro final. Então, quando vocês assistirem o todo, vocês talvez entendam um pouco melhor essa frase. Mas agora, no quesito de cena final, que sabor, gente. Tem a questão de reviravolta, tem questão de briga, tem questões de plot, tem questões de revelação. A cena final ela consegue entregar tudo que Pânico consegue fazer com que a gente tenha vontade de assistir numa cena. Então, assim, parabéns a Pânico porque eles realmente conseguiram entregar tudo na cena final.
E eu acho que, de certa forma, depois de ter falado dessa cena final, pelo menos contando as minhas reações, eu acho que, de certa forma, a gente encerra já a parte sem spoiler do filme. Bem, de certa forma eu falei dos personagens, do Ghostface, da cena final, da cena inicial, da trama, da ação, da direção. Falei de tudo que eu podia falar. E eu acho que isso, de certa forma, encerra essa parte sem spoilers do filme. E a partir de agora, eu vou deixar aqui na tela spoilers, porque eu realmente vou começar a falar de spoilers do filme. Então, caso você não assistiu Pânico 6, eu não recomendo que você assista agora essa parte, porque eu talvez vou falar do Ghostface, eu vou falar de possíveis mortes ou não, então tome cuidado, porque a partir de agora é sobre sua total responsabilidade se você está assistindo ainda este vídeo. E de qualquer maneira, não se esqueça de fazer o jabá do Quartinho da Bagunça, de divulgar, de seguir, de curtir, porque isso ajuda muito o vídeo, tá bom, pessoas? E desculpa mais uma vez o início embaralhado do vídeo, mas eu espero que ainda tenha feito sentido de alguma forma, que isso possa ter recompensado depois. O depois possa ter recompensado essa parte um pouco bagunçada no início. Mas de qualquer maneira, eu acho que vocês entendem essa língua do bagunceiro. É o conceito, dá uma ajuda, por favor. Mas é isso, gente. Vamos pra parte com spoilers e tomem cuidado. Bem, gente, eu não imaginava que pela primeira vez na história do Pânico, eu suspeitava na sala do cinema com a minha amiga que podia ter 3 Ghostfaces, de certa forma, por trás. Assim, de certa forma, são 3 Ghostfaces, mas 2 é os que estão matando e um que tá planejando. Então, de certa forma, são 3, né? Eu não achava que o Ghostface ia ser gerenciado, se assim eu posso dizer, pela família. Porque eu acho que eu não tinha adivinhado, gente. A única pessoa que eu realmente tinha adivinhado era o garoto. O garoto eu tinha certeza que eu tinha adivinhado. Tipo, eu tinha desde o início do filme eu tinha certeza de que ele podia ser um. Eu imaginava que o Danny, o namorado atual da Sam, podia ser um dos Ghostfaces, porque ele sumia, aparecia, eu não entendia muito, falava, que estranho. Eu cheguei até a suspeitar da Courtney, porque o Ghostface, logo no início do filme, ele fala que ele precisa terminar o filme do Rich e do Charlie, que são personagens do quarto filme, e eu falei, cara, eles realmente têm alguma ligação, então pode ser a Courtney e tal. E aí quando chega naquela cena em que tá à frente a Courtney com o policial e o Ghostface tá vindo atrás do policial, eu realmente falei, caralho, eu acertei a Courtney. Mas não, ela que acaba levando tiro, e por um momento achei que ela tinha morrido, mas graças a Deus a mulher está viva. Então assim, eu não imaginava que era o triozinho de Pateta, a família Pateta, vou chamar assim, porque o menino eu tinha adivinhado. Bobo, ai, não gostava muito desse menino, mas ele é bonito. O pai eu realmente acreditei na lábia dele, porque ele realmente dava a entender de que ele estava atrás da Courtney e ele estava sendo policial e tal. E eu realmente acreditei que a menina tinha morrido. Eu até duvidei na hora quando ele estava no quarto com a amiga, que eu falei assim, cara, ela pode muito bem tá só se fingindo de que não sabe que o Ghostface tá no quarto, e aí uma hora ou outra ela vai fingir que vai sair correndo dali. No final das contas ela tinha acabado morrendo, mas no final das contas ela morreu coisa nenhuma. E isso me deixou um pouco surpreso, porque eu realmente não acreditava que tinha sido ela. Mas, choices, faz parte, eu fui sacaneado por Pânico, acontece dessas, mas pelo menos eu acertei uma e eu me sinto muito vitorioso por isso de qualquer maneira. O que eu acho que em Pânico até eu fiquei muito mais aliviado depois é a questão das mortes, porque eu vi que nesse filme, tipo, a não ser, de certa forma, a namorada da Mindy e o menino do início, a loira do início do filme, esse tipo de coisa, mas ninguém tinha morrido. Porque, de certa forma, a Gale foi machucada, saiu viva, o Chad foi machucado, também saiu vivo, a Mindy também conseguiu sair viva, a Tara e a Sam e a Courtney levaram um esporro, mas elas ainda conseguiram sair vivas, graças a Deus. Então, assim, todos os personagens que eu gosto literalmente saíram vivos e o resto que se dane, porque os únicos que eu ligo ficaram vivos. Então é isso. Então, assim, as mortes nesse filme realmente foram pra brincar com o nosso coração. Como eu disse na parte sem spoilers, né? E tals. Mas se tem uma coisa que eu realmente achei engraçado foi a cena pós-crédito, que é quando aparece a Mindy na tela e fala, nem todo filme precisa de cena pós-crédito. No final das contas não precisa, porque foi uma cena de 2 segundos. Mas de qualquer maneira a gente ficou até o final. Então achei muito engraçado.
É tipo aquelas piadinhas de final de filme que você fala, eu ainda fiquei até aqui, eu saí do cinema pé da vida que eu achei que Pânico ia ter e tal, mas é só uma piada mesmo pra final de filme e isso pra mim realmente colou, me fez dar umas risadas, sabe? This isn't like any other ghost face. What is this place? A shrine. We've got to lure him in. We execute him. Assim, da mesma forma como eu disse em Pânico 5, eu não sei se vai ter uma continuação pra este filme. Acho bem provável que possa ter, mas eu não tenho certeza. Por isso que se tiver, eu com certeza vou assistir. Eu dei a minha nota máxima pra esse filme porque eu acho que esse filme não me arrependeu em nada. Apenas nas falas genéricas que foi a única coisa que realmente me pegou. Porque eu acho que ele realmente conseguiu me surpreender, me dar susto, me dar algumas sacanagens ali de tipo, hahaha, tá vivo não, voltou. Então, tipo, eu realmente gostei muito do resultado que esse filme ficou. Eu tava com medo de ele ser um pouco inferior ao que foi ao 5, mas ele realmente, na minha opinião, ele consegue suprir aquilo que o 5 consegue ou ele podia deixar a desejar, sabe? Então eles realmente conseguem colocar uma parte toda por cima e um plano por cima daquilo que eles tinham feito no filme anterior. Por isso que para encerrar essa parte com spoilers do vídeo e de certa forma encerrar ele no geral, eu quero muito dizer para vocês que eu não esperava que eles eram familiares de certa forma do... É que eu esqueci o nome do personagem, mas o ex da Sam, que era um Ghostface, eu achei uma boa jogada, de certa forma, resgatar ele do outro filme, e aí dar algumas dicas no meio da história de que um irmão tinha morrido, você vê que foi um plot, no final das contas, que o Nerdola lá, o Ghostface atual, era irmã da ruiva, da... É Mandy? Andy? Não sei o nome, da Ghostface atual. Não ligo também, já tá morta, vai com Deus. De qualquer maneira, o que eu quero dizer é, me surpreendeu todos eles serem familiares, pelo menos ela e o time do Zinho, não imaginava que eles eram irmãos, mas na hora quando eles falaram que eles eram uma família, de que eles eram irmãos com o ex da Sam, eu fiquei surpreso e isso até de certa forma fez sentido pra mim, por causa de toda a motivação deles de eles quererem ir atrás da Sam. O que na verdade me surpreendeu ainda mais é o quanto, de certa forma, como é que eu posso dizer isso? Tipo, Pânico consegue muito bem, não só... não quero dizer isso só como homenagear a própria saga. Pelo menos desde o último filme eu venho não só percebendo isso, mas de certa forma eu venho percebendo de que Pânico, ele de certa forma faz não, como eu disse, não é uma homenagem, mas eles fazem uma... Putz, e agora? Como eu vou definir? Assim, pra dizer de certa forma que Pânico faz uma referência ao mundo do terror e faz de certa forma um certo apelo de respeito a todos os filmes que envolvem o mundo do terror. Ou os filmes slashers, ou os filmes que são um pouco mais sangrentos, esse tipo de coisa. Porque quando você vê, tipo, nas cenas de... Porque como o filme vai se passar, pega uma parte de Halloween, esse tipo de coisa, você vê pessoas fantasiadas com filmes importantes. Então, fala pelo menos, você vê umas referências a Midsommar, Lobisomem, que mais, sabe? A gente tem a própria Mindy fazendo referências a grandes ícones da... Como é que a gente pode dizer? A grandes ícones pops. Então a gente vê a referência ao Homem de Ferro, que é o Tony Stark, e aí ela fala também de Senhor dos Anéis, esse tipo de coisa, se eu não me engano, mas eu acho bem provável que Senhor dos Anéis não, mas ela comenta de outros ícones pops. Na mesma frase em que ela cita do Tony Stark, também eles citam sobre, num pequeno diálogo entre a Mindy e uma outra personagem, comentando sobre filme de terror. Então, isso é muito importante porque não dá reconhecimento pro filme. E aí fica só aqueles easter eggs jogados. Mas de certa forma eu sinto que Pânico eles fazem esse apelo ao gênero terror e isso vangloria. Isso é aquilo que eles fazem, sabe? Tanto pelo respeito, não pra menosprezar, mas eles fazem isso como de uma forma pra
alegrar aquele que tá assistindo e pra fazer, de certa forma, uma ironia e uma sátira no meio ao cenário que os personagens estão, por mais que possa ser desastroso e tem um assassino em série correndo atrás deles. Enquanto eles estão conversando, tem pessoas em volta dele sendo ícones pop, então tudo isso é muito engraçado e é muito, de certa forma, cativante. Não só de assistir, mas isso, de certa forma, conquista também quem tem um apelo aos outros filmes ou aos outros personagens que pode aparecer ou serem comentados durante o filme. Mas, como exemplo, se tem uma das coisas que eu mais amei em todo esse filme é o desenvolvimento de cena em todo, não o estúdio, mas em todo a coleção. Em todo o estúdio que tinha a coleção pelo menos do ex da Sam. Então, referências desde o primeiro filme, todas as capas dos Ghostfaces, as máscaras sendo jogadas no meio do filme, as armas sendo encontradas, referências desde o primeiro filme, desenhos dos personagens, a roupa da Jill. Cara, distintivo do Jill. Cara, são coisas que pra quem é fã, não é só uma referência e fanservice. Mas isso, de certa forma, é legal, porque aqueles personagens que foram inseridos literalmente no filme anterior de Pânico, conseguem todos se conectar de uma forma. Porque aí você tem a Courtney do terceiro, a Gale que é desde o primeiro, e aí você tem esses que são mais recentes, aí você encontra os novos. Cara, tudo isso torna, pelo menos eu sinto que o universo de Pânico fica muito mais grandioso e por isso que eu admiro tanto essa saga. Esse filme realmente me faz contemplar o quanto eu gosto desse filme e do quanto eu gosto da dinâmica de Pânico. E quantas vezes eu convenci amigos que nunca viram Pânico a assistir esse filme e pelo menos de alguma forma saíram satisfeitos desse filme e falaram que merece uma nota positiva. A minha amiga que gosta de Pânico também gostou muito desse filme. Então, assim, não tem que falar porque esse filme realmente é muito bom. E tudo bem, tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, mas eu digo pra vocês que eu realmente me surpreendi muito com esse filme e eu realmente gostei muito dele. Olivinha de fundo tá chamando. Por isso que depois dos miados da minha gatinha, que ela vai aparecer aqui em outro dia, e já percebendo que já está tarde demais, eu vou encerrar o vídeo por aqui, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo vai ficar um pouco longuinho, mas eu espero que vocês gostem muito dele. Eu me empolgo demais falando de Pânico, eu podia fazer um vídeo só falando da saga de Pânico aqui no canal. E caso vocês topem, seria um grande prazer meu falar sobre. Eu espero muito que vocês usem os comentários pra gente debater sobre esse filme. É um lançamento, é recente, a gente pode aproveitar muito esse tempo pra gente debater sobre. Então, tire seu tempo, tire suas conclusões, assista até a parte sem spoiler, assistam. Aí depois assista até a parte sem spoiler, ou então assista o filme e já maratone o vídeo, mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de qualquer maneira. Tá bom, pessoas? Bem, eu espero que eu tenha falado tudo, porque caso se eu não fale, eu falo em outra oportunidade. Tá bom, pessoas? Muito obrigado a todo mundo que viu o vídeo até aqui. Não se esquece mais uma vez de dar o engajamento do vídeo, da curtida, do botão de se inscrever, do sininho, esse tipo de coisa. Bem, essas foram as minhas primeiras impressões sobre Pânico, por mais que eu possa ter me empolgado demais no início do vídeo, eu tenha falado da condição geral do filme no geral, pelo menos falando da montagem geral do filme, assim, num todo. E a gente percebe agora, nessa parte com spoilers, eu me aprofundando em alguns pontos que eu posso ter esquecido em um ou outro. Mas, de qualquer maneira, como eu disse, se Pânico voltar e vocês toparem mais uma vez em mim comentando sobre, estarei de volta para falar de uma das minhas franquias favoritas do coração para vocês. Tá bom, pessoas? Um beijo no coração de vocês e vejo vocês logo logo. Tá bom, pessoas? Então, muito obrigado a todo mundo que viu o vídeo até aqui. Mais uma vez, um beijo. Tá? Tô tentando dar uma lembrada pra ver se eu já falei tudo certinho e tal. Mas acho que já. Vamos na confiança. Qualquer coisa, vocês fingem que nada aconteceu, ou que eu me empolguei demais, ou esse vídeo foi um surto coletivo. Tá bom? Até mais, pessoal. Ai, bati o cotovelo. Finge que nada aconteceu. Beijo, pessoas. Ghostface vai me ligar, certeza. Então, até mais. Já tô batendo até o cotovelo, né? Chega, eu tô falando demais. You got a problem here, guy?